Agora vamos ver, né? Vamos ver, mano, vamos ver. Não tem como, não tem como. Ah, não, mano, os Chapéus de Palha, os irmãos do Shanks e a raça lendária de Orochi. Ai, meu Deus, agora o Shanks tem irmãos. Mano, eu vou... Por que vocês não mandam esses vídeos pra mim, mano? Esses vídeos que eu preciso. Vamos lá. Confirmado, mano. Confirmado. Acabou. Confirmado. O Oda falou, tá confirmado. Todos os Chapéus de Palha terão o Gear 5 do Luffy em One Piece. Seria apenas uma loucura da mitomania de Bruno Bandeira, ou na verdade ele é apenas um visionário? A diferença da teoria da conspiração para, né? Toda teoria da conspiração é uma mentira até o tempo provar uma verdade, né? Será que é isso que Bruno Bandeira está passando pra gente? Ele viu o futuro? O haki da observação de Bruno Bandeira revelou segredos para nós? Vamos descobrir. Se você achava o Gear 5 do Luffy um poder chato e sem graça, eu tenho uma péssima notícia pra você, porque já vou começar pausando. Eu não acho. Eu não acho o poder do Luffy chato e sem graça. Na verdade, eu acho que o Gear 5 pra coreografia de luta do Luffy foi a melhor coisa que aconteceu desde o time skip. Eu achei que as lutas tiveram um clima e ideias muito parecidas em conceito com o que ele fazia no início da obra. E ele lutava de forma criativa, e aqui a gente teve um pouco disso. Pode ter outros problemas, a apresentação do Gear 5 ou coisa de Power Scale, até pode, eu não tô nem aí pra isso, na verdade. O ponto é, nesse tópico, eu acho que o Gear 5 do Luffy permite ele lutar de formas interessantes e diferentes. Porém, entretanto, todavia, eu não acho que todo mundo ter o poder do Gear 5 é legal. Eu não gostei da Bonnie ter o Gear 5. Eles podem ter uma transformação ou um impacto ou alguma coisa assim, mas ter os mesmos poderes disso, eu acho que fica um negócio muito caótico, que o Oda já tem dificuldade em fazer batalha em comparação a outros shonens de pancadaria, né? Mas o Oda ele tinha a simplicidade dele e a execução técnica altíssima que fez com que as lutas do início de One Piece fossem muito bem construídas. Agora a gente está tendo uma dificuldade enorme de ter lutas boas de verdade no mangá de One Piece. Em questão de coreografia, sentimento, emoção, essas coisas, muitas vezes continua bom. Então, assim, eu acho que foi uma ótima adição pro Luffy. Acho que poderia ter sido feita de formas melhores, mas pra mim é um saldo positivo desde que o Gear 5 apareceu. estamos a um passo de testemunhar o potencial máximo dessa transformação, o poder de compartilhar essa forma com outras pessoas. Sim, se isso te lembrou a quarta Guerra Ninja, onde o Naruto compartilha o seu chakra com geral, pode apostar que você está prestes a ter um déjà vu. Vamos entender como isso deve acontecer em breve e a minha opinião sincera sobre isso agora, mas antes você vai deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando para a gente alcançar essa marca ainda nos próximos meses. E lembrando que essa semana tá rolando a Book Friday da Amazon e tem mangá com mais de 50% de... Vou aproveitar para fazer meu merchan também, né? Quem quiser comprar mangá na Amazon, livros de mitologia, de ocultismo, de coisas do tipo, pra que eu uso eles? Eu uso para estudar Power System. Eu uso eles como a raiz para estudar Power System. Então eu vou deixar aqui na descrição links que vocês podem clicar para adquirir esses livros, estudar. Não invoquem demônios, não façam isso, crianças, não é legal. Mas dar uma olhada e pensar para sua história, para o seu RPG é uma coisa interessante, porque você sai do superficial ali copiando todos os mangás e histórias e livros e vai pra de onde surgiu as referências primordiais, né? desconto. Então se você quer aproveitar e ainda ajudar o canal sem gastar um centavo a mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir todas as ofertas, beleza? Lembre de acessar pelo meu link de afiliado, porque o canal tá precisando muito da ajuda de vocês, beleza? Agora sim, vamos lá. Cara, se o Bruno Bandeira tá precisando de ajuda no canal dele, ele é o Bruno Bandeira, ainda bem que eu comecei anúncios, né? Então eu entrei pra anúncios, eu tô fazendo outras coisas, porque o bagulho tá doido. Inclusive, falando nisso, né, de situação, gente, eu vou estar em São Paulo dia 17 e 18 de agosto, esse final de semana aí de agosto, ou 16 e 17, agora eu não lembro, acho que é 17 e 18, no Comic Market Brasil, que eu acho que vai ser o evento mais importante de quadrinhos independentes. Eu vou estar lá nos 2 dias, eu vou ser uma das atrações ambulantes do evento, vai ter meet and greet, poder tirar foto, bater papo, vou ficar andando aí pelo evento também. Então quem quiser aparecer vai ser muito bem-vindo, dá pra entrar com meia entrada, com 1 quilo de alimento não perecível, enfim.
é bem acessível, vai ter área para quadrinista independente vender trabalho, vai ter área para fazer network com gráfica, editora, fábrica de produtos, né, de merchandise. Vai também ter palestra profissional sobre como é que faz distribuição, como é que faz para as livrarias pegarem seu produto, como é que, né, mexe com coisa de copyright, propriedade intelectual, como é que é o empreendedorismo de um autor independente. Tudo isso vai acontecer no evento. Dá uma olhada lá no site do Comic Market Brasil, tem no Instagram também. Eu posso até abrir aqui, né? Vou até abrir aqui. Brunão, espera um segundo. Espera um segundo, Brunão. Aqui, ó, Comic Market Brasil. Carregue. Vai ter que falar isso em todo o React, não tá carregando? Diga A, chat. Diga A pra saber que não sou eu aqui, ó. Vai ser bem bacana, tá bom? Então vocês podem seguir lá no Instagram e tal. Tem minha postagem, dá likezinho na minha postagem, vai ser bem bacana. Primeiro de tudo, para podermos entender como Luffy será capaz de compartilhar o seu modo Nika no maior estilo Naruto na Quarta Guerra Ninja, precisamos falar de uma outra personagem, Imo, a nossa Kaguya aqui do mundo de One Piece. Eu prometo que eu vou parar com as comparações, foi só para fins meramente ilustrativos. Bom, mais de 200 capítulos atrás, descobrimos a existência de uma figura que se encontra acima até mesmo dos Gorosei em nível de autoridade. Apesar dos Gorosei serem oficialmente conhecidos como a autoridade máxima do mundo, descobrimos que quem realmente controla o governo mundial por trás dos panos é essa figura enigmática conhecida como Imo. Tempos mais tarde, podemos testemunhar a aparição do Gorosei Sanjay Garcia Saturno e todos os demais Gorosei em Egghead, onde também testemunhamos boa parte dos seus poderes. Logo de cara, uma coisa que ficou clara é que, apesar de cada um deles possuir uma forma diferente, todos eles possuem certas características e habilidades em comum, como a capacidade de invocação através de um círculo mágico, a capacidade de comunicação por telepatia e, principalmente... É engraçado, né? Se eles podem se comunicar por telepatia, por que eles têm que ficar junto o dia inteiro, todo dia? Capacidade de comunicação por telepatia e, principalmente, imortalidade, tanto de morte matada quanto de morte morrida. É como se todos esses poderes fossem parte de um mesmo todo ou eles viessem de um mesmo lugar. A teoria de que os poderes dos Gorosei foram concedidos por Imo ficou ainda mais clara no final de Egghead. Após a derrota do governo mundial, Imo se viu irritada e culpou o Gorosei Saturno por terem falhado naquela missão. Por esse motivo, Imo revogou os poderes de Saturno, incluindo a sua imortalidade, numa das raras, porém mais marcantes mortes na história de One Piece. Calma. Primeiro, tem 5 mortes no presidente de One Piece. Então é fácil estar no top 5. Mas eu acho que essa morte, ela não é marcante emocionalmente, né, nem nada assim, óbvio. Mas eu acho que ela é muito importante para informações, né? Ela revela coisas. Ela não revela tudo, mas ela revela coisas. Eu acho que pela forma que os Gorosei foram colocados em cena, eles foram prejudicados. Então, eu acho que poderia ter uma morte de Gorosei mais foda. Não foda, tipo, eles são fodas, mas uma morte de Gorosei de que você sentia, caraca, um Gorosei morreu, caralho, muito foda. Então a morte do Saturno, esse aqui, sei lá, é meio... morreu. Tá lá, morreu. Mas o que importa na morte dele é toda essa questão de tipo, o que o Imo fez? O que eles são? Que bizarro, sei que. Ela é informativa, né? Mas eu acho que ela não trouxe um impacto catártico na história da gente ter se livrado de um dos grandes opressores do mundo, entendeu? Como consequência, Saturno envelheceu todo o tempo de vida que ele teria se nunca tivesse obtido a imortalidade, restando apenas o esqueleto e não sobrando nada pro beta do Saturno. Além disso, o que já era óbvio, ganhou um indício ainda maior com a introdução dos Cavaleiros Sagrados, os soldados de elite do governo que ajudam a manter a ordem na Terra Sagrada de Marijoa. Descobrimos que os Cavaleiros, assim como provavelmente os Gorosei, possuem uma literal marca em seus corpos que serve como mais uma prova de que Imo compartilha parte dos seus poderes com aqueles abaixo dela. Para fins de comparação, basta lembrarmos da marca da maldição em Naruto, em que o Orochimaru marcava o seu alvo e concedia um nível de poder ainda maior para o Sasuke, e para outros também, né? Agora, como exatamente Imo seria capaz de fazer isso dentro da lógica de One Piece?
como ela foi capaz de compartilhar os seus poderes com todos os Gorosei e até alguns dos Cavaleiros Sagrados. Bom, a minha tese para isso envolve o despertar dos poderes de Imo. Sabemos que o despertar de uma Akuma no Mi permite ao usuário conseguir externalizar o seu poder a ponto de afetar o ambiente ao seu redor e afetar até mesmo outros seres vivos ao seu redor. O maior exemplo disso é o próprio Luffy e o seu Gear 5, que consegue moldar não apenas o ambiente como borracha, mas é capaz também de moldar os corpos dos seus inimigos como se eles fossem feitos de borracha. Quem lembra do socão do Luffy que afundou a cabeça do Kaido? Ou mais recentemente, o socão do Luffy... É, que normalmente... A paramécia... É engraçado, né? É que o povo falava, não, o Luffy transforma na borracha, tudo em borracha, porque é igual o do Flamengo, que é paramécia. Aí, quando eu comentei sobre o Katakuris ser logia, né? Muita gente falou... Só que todo mundo que era antigo na comunidade falou, cara, na verdade isso foi uma dúvida muito grande na época. As pessoas discutiam se era paramécia ou logia, porque a forma que ele conseguia invocar os negócios, como o corpo dele funcionava, né? Quase uma lava nesse sentido e tal. Sempre foi uma questão que ficou meio estranha na época. E beleza, o Luffy transformou no Homem Borracha absoluto lá, transformava tudo em borracha, mas aí ele virou Zoan. Não, mas Zoan Mítica tem regra especial que Zoan Mítica pode fazer o que ela quiser. Mas se uma Zoan Mítica pode fazer o que ela quiser e ser qualquer outra coisa, isso meio que não torna a Zoan Mítica um Coringa e tira um pouco do que torna uma Zoan especial? Então acho que ficou... Afinal, é uma Zoan, é uma paramécia, que assim, é uma Zoan paramécia. E aí, diferente, o do Flamengo ele consegue alterar o ambiente, né? E o Katakuri também. Mas o Luffy consegue alterar as outras pessoas, né? Ele consegue botar o dedo dentro do olho do Kaido. Então, assim, são coisas muito doidas, assim. Acho que é bem radical, né? Um poder bem radical. Luffy que afundou a cabeça do Kizaru também. Em ambos os casos, Luffy transformou os corpos dos seus alvos em borracha, ou seja, de certa forma, o Luffy compartilhou seus poderes com os seus alvos, mesmo que de forma momentânea. Arthur, eu tô vendo, calma. E mesmo quando houve apenas um contato direto do Luffy com o seu alvo. Então, se a gente esticar um pouco mais essa lógica, entenderam? Esticar a lógica, a fruta da borracha, poderíamos imaginar que Imo também seja capaz de afetar os corpos dos seus alvos com seus poderes num nível ainda maior. Pô, mas é mesmo. Não precisa estender a lógica, é fato, né? Ela dá o poder dela pros Gorosei. E pros Cavaleiros Sagrados também, né? Tipo, literalmente eles são pessoas afetadas pelo poder dela, a ponto de conseguir terem Zoans míticas ou algo equivalente a uma Zoan mítica, já que a gente não sabe de fato se é uma Zoan ou não. O despertar de Imo não daria a ela apenas a capacidade de externalizar esse poder a ponto de ferir os seus alvos, mas sim também a capacidade de externalizar esse poder a ponto de marcar os seus alvos com parte dos seus poderes. Isso ela já faz, acho que pra mim isso já tá isso de fato confirmado que ela já faz pra mim. Literalmente compartilhando o seu poder com eles. No caso de Imo, estamos falando do rei do mundo de One Piece, alguém vivo há mais de 800 anos e que controla boa parte do mundo, então é natural que ela tenha um nível de poder jamais visto como esse. Então, se esse nível de poder é possível no mundo de One Piece, é natural que a gente veja o Luffy também ser capaz de replicá-lo até o fim da série. Ou seja, através do seu próprio... Depende. Tipo, não é porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que seu protagonista tem super força e o seu vilão ele faz ilusões. Não quer dizer que o protagonista no final da série vai chegar no ponto de fazer as ilusões que o antagonista faz. Mas o que ele está falando aqui é: o Luffy consegue alterar as pessoas em volta dele. A Imu também consegue fazer isso. Sim, pra mim Imu é uma mulher. Imu também consegue fazer isso. Então, só que ela consegue, além de afetar eles negativamente, consegue afetar eles positivamente, dando poder. Então, se são dois poderes que podem influenciar pessoas ao seu redor, aí ele tá fazendo extrapolação. Se Imu vai ser a vilã final e é um contraste do Luffy, que fica tudo branco e ela toda preta,
pode ser que eles tenham esse poder equivalente. Essa lógica faz sentido. Só que essa é a armadilha para muita teoria ruim, né? Não que a teoria do Bruno seja ruim, até ele nem apresentou direito a teoria. Mas, da lógica faz sentido, meu amigo, mas eu consigo fazer várias lógicas que fazem sentido de teorias que a gente sabe que não é verdade. Por exemplo, na época o Minato ser o Tobi era uma teoria que fazia sentido e lógica na comunidade do Naruto Project. Era verdade? Não. Entendeu? Próprio despertar, Luffy seria capaz de compartilhar a sua forma do Gear 5 com os demais membros do bando dos Chapéus de Palha e, quiçá, com outros dos seus aliados. Agora, o que eu acho sobre isso? Primeiro de tudo, eu acho que se o Oda seguir um padrão de desenho parecido com essa fanart... Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Nossa. A gente... Aí eu falo, se acontecer isso... Assim, depende da execução, né? Mas, tematicamente, eu não gosto. Se acontecer isso... e a execução não for perfeita, nível Eiichiro Oda pra time skip, eu só não vou dropar One Piece porque eu trabalho com isso agora. Mas, não, aí, mano, aí vai ser fanficou demais, tá ligado? Aí One Piece já vai ter virado fanfic total. arte, eu acho que visualmente essa ideia tem muito potencial. Não! Olha só essa Robin, olha só essa Nami, Não! olha só esse Frank e olha só esse Brook. Cara, não só... Medo. Eu e Bruno estamos em espectros opostos aqui, né? O Luffy teria um corpo de borracha, mas todos os Mugiwaras também teriam um corpo de borracha sem a necessidade do Luffy tocar neles diretamente, como ele ainda precisa fazer hoje em dia. Então isso realmente... Nem precisa disso, porque os Gorosei são bucha pra caralho, pô. Mano, a situação foi resolvida com metade da galera sem lutar. Os Gorosei são fracos pra cacete. Não precisa disso, eles vão ser derrotados sem isso. Daria uma liberdade criativa enorme pro Oda. Eu quero Robin Gear 5 ou Catedral esteja banido da live. Poder mesclar as habilidades naturais de cada Mugiwara com a capacidade de se esticar que eles passariam a ter. Imagina por... Cara, não ironicamente eu previ isso no meu vídeo fazendo um jogo de One Piece. Fazendo o meu jogo perfeito de One Piece. É um vídeo muito legal que pouca gente assistiu. Não sei se nem tem 20 mil views. Procura aí, narrativando o jogo One Piece. E aí eu faço um GDD, né? Um Game Design Document, um documento de game design de um jogo de One Piece que eu gostaria de jogar. E nele eu falo sobre, enfim, eu falo sobre as combinações lá dos elementos do jogo, minhas decisões, por que eu tomaria essas decisões. Eu encomendei arte pra esse vídeo, inclusive. Tem a arte de um vilão novo de One Piece, a arte de um marinheiro novo de One Piece, é bem legal, dá uma olhada lá depois. E eu falei que... tipo, as combinações, você poderia ser da classe espadachim, mas comer a Gomu Gomu no Mi. A Gomu Gomu no Mi faria seus braços esticarem. Mas você teria os golpes da espada. Então, esticaria seu braço, mas você manteria os movimentos do golpe da espada. E aí você teria uma range maior e coisa do tipo. E eu explico como que isso funcionaria dentro um pouco da programação, do game design, da função, né? Pra não ficar... Eu limito o jogo muito, falar, olha só, precisa ser limitado pra a gente não tá fazendo da imaginação aqui, tô tentando fazer um projeto real, né? E aí, olha só, já previ o Zoro esticando o braço pra dar espadada. Mugiwara com a capacidade de se esticar que eles passariam a ter. Imagina, por exemplo, o quão grande a espada do Zoro poderia ficar se fosse feita de borracha. Imagina o quão longe... Você deveria fazer mais vídeos assim nesse estilo? Mas o povo não assiste, eu não faço, é simples assim. A perna do Sanji poderia alcançar se fosse feita de borracha. O Oda teria todo um novo leque de possibilidades. E aí todo mundo ia ficar igual. O Sanji ia esticar a perna e dar um chutão. É igual o Luffy fazia no início da história. Entendeu? O Zoro vai ficar com a espada gigante. O Luffy fica com a chinela gigante. O Zoro nem precisa da espada gigante pra fazer um corte gigante, né? Vamos ser sinceros. Então, tipo, isso vai tirar a identidade dos personagens. Então, levando em consideração um quesito um pouco mais prático e técnico da construção de uma história, isso iria tirar a identidade de todo mundo. Isso aqui, por exemplo, isso aqui ia dificultar demais a silhueta, o desenho na tela, o entendimento do que tá acontecendo. As pessoas vão ficar os personagens vão ficar todos eles muito, muito, muito parecidos. Então, mesmo que o Luffy bote um pouco do poder deles na galera, eu acho que isso não vai acontecer dessa forma. Vai dar um boost de outra forma, outros conceitos, tipo, eles vão evoluir o que eles já têm.
Eles não vão pegar o que o Luffy tem, entendeu? Tipo, se o Luffy dá o poder da... Em vez de dar o poder da borracha, né? Que eu acho que é o que o Bruno tá se focando. Se o Luffy der o poder da imaginação, o Zoro vai virar o Rei do Inferno, entendeu? O Jinbei vai virar o mafioso. O Sanji vai virar o cozinheiro que nunca encosta a mão no oponente. A Robin vai virar a assassina, a criança demônio de Ohara. O Usopp vai virar o grande guerreiro do mar. O Frank vai virar o ciborgue total. O Brook vai virar humano, talvez. Seria uma coisa bem interessante. De novo. A Robin ia virar a gata ladra. E o Chopper ia desaparecer da história. Do Luffy tocar nela, por exemplo. Eu, pessoalmente, acho que isso seria uma forma de entregar o poder mais interessante. Imagina o quão louco é todo um novo leque de possibilidades para trabalhar, todo um novo estilo de luta que ele poderia criar. Então, por um lado, isso abriria esse leque enorme de possibilidades e não seria nada tão viajado, justamente por ser baseado nos conceitos que a gente já conhece sobre o despertar das Akuma no Mi e no que estamos vendo nos poderes de Imo nos tempos atuais de One Piece. Inclusive, eu não duvido que o Luffy também será capaz de criar clones de borracha de si mesmo, assim como na lenda de Sun Wukong, em que uma de suas habilidades era produzir clones de si mesmo. É que o Luffy não é baseado no Son Kong, né? É no macaco indiano lá, que é um pouco diferente do Son Kong. Mas eu achava que o Luffy ia ser inspirado no Son Kong mesmo. E assim como mais de um personagem One Piece também foi capaz de fazer, como o Doflamingo. Se o Luffy tem o poder da imaginação, acabou. Se ele pode fazer o clone, acabou. Não tem nada pra entender isso. Criar seus clones de fio e o Almirante Kizaru, mais recentemente, ao criar seus clones feitos de luz. Mas se todo Logia e todo Paramécia conseguir criar... Tudo bem, não todo Paramécia, né? Ou todo Paramécia. Se todo Logia e todo Paramécia conseguir possivelmente criar um clone também é uma quebra de identidade muito forte, né? Porque aí você acaba tirando o que torna personagens especiais ou algo do tipo. O povo fica com raiva quando eu comento do Power System de One Piece, mas eu sinceramente acho que a Akuma no Mi é um negócio incrível, incrível. Eu adoro a Akuma no Mi. Eu acho que o Haki poderia existir, mas que ele foi muito mal trabalhado e atrapalhou muito a história em vários pontos. E esses problemas do Haki estão gerando esses outros problemas de Akuma no Mi. Que é o povo fazendo, por exemplo, você filha da puta, todo mundo fazendo clone. Entendeu? Todo mundo com o Zoan lendária que quebra a regra. Mas acho que começa a ficar um negócio tão... O Haki ficou tão fora de controle que a Akuma no Mi tá lá, né? Tá lá. A Akuma no Mi não importa nada. O que importa é o Haki. O Haki que vai fazer você dominar o mundo. Então, se o Luffy foi capaz de produzir um par de óculos perfeito usando parte do seu corpo de borracha, no caso parte do seu cabelo, não fiquem surpresos quando ele começar a produzir clones inteiros dele próprio feitos de borracha. Agora, por outro lado, é inegável que quando isso acontecer, as comparações com Naruto vão ser inevitáveis. Seja quando o Luffy começar a criar clones de borracha, mas principalmente quando ele compartilhar a forma do Gear 5 com seus companheiros e aliados. Na Quarta Guerra Ninja, vimos Naruto compartilhando o seu chakra com boa parte do elenco da guerra. Então, se apenas o fato do Luffy deixar de ser aquele garoto comum de uma vila qualquer e se tornar o grande predestinado depois da revelação da fruta de Nika já foi motivo para comparação e treta na internet, eu tô ansioso para ver a discussão que isso vai causar também. Aí vai virar, mano, aí desculpa, o Ichiroda vai estar copiando o Naruto totalmente. Agora, eu realmente acho que as comparações com Naruto vão ser os menores dos problemas. O que eu realmente tenho medo é que, a partir do momento em que o Luffy compartilhe os seus poderes com todos os membros do seu bando, todas as lutas do Chapéu de Palha se tornem um grande show de comédia para todo lado. O Gear 5 pode sim ser visualmente incrível, mas é inegável... Eu tô esperando a parte do confirmado, Bruno. De onde você tirou o confirmado? Eu tô esperando a fonte. Isso vai acontecer. Você tá falando, sabe, pode ser assim, vai ser muito legal se for assado, mas cadê a confirmação? Tá esperando a confirmação. Inegável que o fato dele ser tão engraçado tira boa parte do peso das lutas de One Piece. Então o Oda teria que dosar isso muito bem, principalmente nos momentos de luta mais dramáticos da série. E eu acho que o Oda ele conseguiu dosar muito bem isso na luta contra o Kaido, por exemplo. É porque o Gear 5 ele chega como solução, né? Ele não chega inicialmente, ele chega como solução. Agora, isso eu acho que é uma coisa que eu não me atentei, nem me afetei tanto assim, que é o fato de que agora a luta do Luffy tá mais cômica. Ok. E a gente teve várias lutas onde ele brincou com os inimigos, né?
Quando a gente vai ter uma luta onde o Luffy vai ficar no Gear 5 com dificuldade? Vai ficar sério? Ou a gente vai ter coisas ruins acontecendo enquanto ele tá no Gear 5? Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai só ignorar? Ou vai acontecer alguma outra coisa? Pera aí que meu negócio de... a borracha caiu aqui. Aí, como é que isso vai acontecer, entendeu? E assim, não que eu tenha me incomodado com isso, mas é um elemento a se considerar. Se todas as lutas do Luffy agora são comédias, são brincadeiras, são ele tranquilo, como é que você faz uma luta boa? A luta boa do Luffy vai acabar sendo, ele usa isso, por algum motivo não consegue usar mais, passa perrengue, usa de novo e ganha. Seria uma forma de resolver esse problema. Uso limitado, uso só pra vitória, e por aí vai, né? Mas tô curioso pra saber, porque realmente eu acho muito legal, mas e aí, né? Como vai ser a luta contra inimigos onde o Luffy tem que ficar sério? Porque nessa forma ele fica meio coringa. Será que ele vai ficar descontrolado emocionalmente? Será que ele vai ficar só rindo e tudo vai ser comédia? Será que ele vai parar de rir e vai lutar normalmente, como se ele nunca tivesse despertado dessa forma, no sentido de ele tá no Gear 5, mas ele tá lutando normal? É um problema de identidade mesmo, isso aí que o Bruno levantou. Apesar do Luffy ter feito um monte de graça contra o Kaido depois de entrar no Gear 5, no momento em que os dois foram pro clash final, a coisa ficou realmente séria e não teve espaço para brincadeira, porque aquele era o momento de algo... Mas é um golpe, né? Tipo, o negócio é a constância da luta e como a luta é entregue pro leitor na sensação que ele tá tendo. Que foi construído por mais de 10 anos no mangá, era uma luta para definir o destino do país e do mundo da pirataria, e o Kaido era um vilão sério na maior parte do tempo. Então eu fico feliz que o Oda não transformou tudo, pelo menos absolutamente tudo, em galhofa, e eu espero que quando isso acontecer com os outros Mugiwaras, que ele consiga dosar o tom do mangá. Espero quando isso acontecer com os outros Mugiwaras. Não, o Bruno já tá vivendo na linha do tempo alternativa dele. Porque senão vai ser, meu amigo, muita comédia. Vai ser comédia demais. Agora, se nada disso foi suficiente pra te convencer de que... Ainda não foi, agora me passe o conhecimento. O Oda vai canonizar o bando inteiro no modo Nika através dos poderes do Luffy. Eu preciso te informar que o Oda ainda tem uma segunda carta na manga pra isso, que se chama Jolly Bone. Não. Deixa ela criança lá, mano. Deixa ela criança, essa transformação dela de Nika. Pra contexto de combate e tal. Quem acompanha o mangá sabe muito bem que a Bonnie pode fazer muito mais com a sua fruta da idade do que a gente inicialmente pensava. Como vimos em Egghead, ela é capaz de não apenas alterar a própria idade, mas também futuros alternativos em que ela fosse, por exemplo, o deus do sol Nika. Medo. Dessa forma, muito medo. Ela se transforma numa versão 100% igual a de Nika, só que mais fraca do que a original. E adivinha só, a Bonnie também é capaz de imaginar esses futuros alternativos em outras pessoas também, como ela fez com o próprio Luffy. Durante o arco, ela transformou o Luffy num velho caquético, que foi uma versão desenhada previamente pelo Oda, que simbolizava o futuro em que a vida do Luffy deu errado, ou seja, um futuro alternativo. Afinal, a vida do Luffy, ela não está perto de dar errado. Então, sim, é possível que a Bonnie imagine um futuro alternativo onde cada Mugiwara possui... Mas calma lá. Ela não necessariamente imaginou um futuro alternativo do Luffy fudido. Ela imaginou ele velho, e aí o Oda botou o futuro alternativo do Luffy fudido. Por quê? Porque não vai botar o futuro onde o Luffy é pica das galáxias velho, porque ele tá fazendo uma piada. Então aqui não é que ela imaginou ele no futuro fudido. Não, ela imaginou o Luffy muito velho. E aí a piada foi feita. Não quer dizer que isso foi dentro do power scaling da obra, a Bonnie imaginando um futuro alternativo para outra pessoa, e essa pessoa ficando velha. Nesse futuro alternativo. Pode ter sido simplesmente... Você vai ficar muito velho. E aí tem a brincadeira de que o cara não tá bem cuidado porque ele envelheceu rápido demais aqui nesse momento sem fazer nada. Aí... Isso não necessariamente confirma o que o Bruno tá falando. Porque a gente só viu ela, de fato, pensando num futuro alternativo para ela. Para os outros, ainda tinha a ver com idade. Igual a ideia original da fruta dela que a gente tinha no passado. Se fosse Boku no Hero ou Jujutsu, Demon Slayer, tivesse alguém com esse poder, ia ser mó zoação, falo mesmo. Vou deixar pra galera aqui nos comentários dizerem o que tá acontecendo no One Piece.
tá legal, tá interessante, ou tá esculhambado e vocês não estão gostando? Estão curtindo ou não? Deixa aqui nos comentários pra eu saber a opinião de vocês. E aqui no chat tem muita gente reclamando. Igual eu falei, eu gosto do Gear 5, mas eu acho importante ter cautela. Assim como ela própria imaginou para si. Na verdade, considerando que o Oda tem essas duas cartas na manga, pode ser que a Bonnie seja a primeira a usar os poderes para criar um exército de Nika, talvez ainda durante esse... Tipo, que exército de Nika, mano? Ah! Medo, Bruno. Caraca, Bruno, muito medo. Aqui, ó, pelo menos no quadro, não tá tendo ninguém de Nika, ninguém com Hagoromo, ninguém com cabelo de miojo, de macarrão. Então, eu acho que tá seguro, não vai ter isso não. Esse arco de Elbaf, né, levando em conta que a Bonnie continua junto do bando e o deus do Sol Nika tem estado muito em evidência na mitologia de Elbaf e posteriormente... Tem sim, do lado do Sol? Tem só o Luffy, ué. O Nika lá, não tem os outros. Só tem um, não tem um exército de Nikas. Tem estado muito em evidência na mitologia de Elbaf e posteriormente, talvez só durante a batalha final contra Imo, isso sirva de inspiração para que o Luffy também crie o seu exército de Nikas com o seu bando e os demais aliados. Aí sim, o paralelo com a Quarta Guerra Ninja ficaria perfeito. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback. Cadê a confirmação? Confirma... Oh, não, mano. É o mestre, não tem como. Eu vi isso e eu falei, eu preciso ver em live. É o mestre do conteúdo, cara. É o mestre do conteúdo, mano. Você tem que aprender muito com o Bruno, na moral. Não fique assustador, história de terror. Olha o do Evandro. O Evandro também falou teorias absurdas. Qual que é a teoria do Evandro? Então era isso dentro do ovo do Roger. Um dia a gente tem que assistir tudo. Mano, é muito vídeo, vocês não mandam nada de legal pra mim, só fazem coisa pra eu sofrer, pô. É foda, foda, mano. É foda, foda, foda.